Já viu? Titi Vidal já está com a gente, bem-vinda! E o céu de hoje, dessa semana, como está, hein, Titi? Bom, hoje teve uma lua nova, exatamente hoje. Ai, que bom! Então hoje é um ótimo dia, porque sempre o dia da lua nova é aquele dia pra gente dar impulso para todos os nossos projetos. Para dar mais um passo? Sempre, então assim, abrir portas, começar coisas novas, e a semana da lua nova é sempre favorável para isso. E inaugura um ciclo que vai até a próxima lua nova. Então, e essa foi em Virgem ainda, que traz a ideia toda de fertilidade, tudo que a gente cuidar muito bem, cuidado, com atenção aos detalhes, tende aí pra frente. Então hoje a gente está num dia com abertura para tudo, bastante positivo, que com bom. certeza. Vamos ver então como que essa positividade atinge cada signo, começando por Áries. Bom, os arianos, assim, né, a lua nova no geral, ela traz, em Virgem, ela traz a ideia de que cada um de nós vai ter que organizar coisas. No caso dos arianos, eles têm que organizar a vida como um todo, eles têm que organizar o dia a dia, a distribuição de tempo, como eles cuidam da rotina deles e aprender que eles precisam planejar. Então eles estão num momento de mega empolgação, né, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, com muita criatividade. Mas se não planejar, eles não vão conseguir fazer do jeito que eles querem. Então tem que ter planejamento a médio, próximo, curto, médio e longo prazo, né? E saber selecionar. Então o que é mais imediato, e aí pode usar essa energia toda e colocar toda essa força deles. Mas saber o que precisa planejar e que às vezes é melhor guardar um pouquinho, alimentar aquilo para aquilo poder crescer de uma maneira mais saudável. Então, uma semana positiva, sabendo organizar isso, né? Com certeza, eles vão estar com mais facilidade mesmo de organização e com mais paciência. Então, como não é sempre que a gente tem uma semana que os arianos têm paciência, então é uma semana para aproveitar isso, porque isso vai ficar mais fácil se relacionar, trabalhar, lidar com as pessoas, com certeza. Mas não cutuque um ariano com um palitinho pequeno. Isso nunca, ele pode estar calmo, mas ele pode deixar de ficar em segundos. Com certeza, é muito rápido, né? Assim, vai de um estado para o outro, e quando eles estão bravos, eles são realmente muito bravos. Eu recomendo normalmente, quando eu atendo arianos, eu acho que todos os arianos têm que fazer esporte, porque tem que gastar essa energia agressiva em algum bom lugar. E já os taurinos? Os taurinos, eles podem estar um pouco desanimados, apesar de ser uma semana no geral mais positiva, mas porque também tem muita coisa para fazer e eles querem fazer muito bem feito. Então eles podem sentir como se tudo tivesse um pouco mais arrastado, um pouco mais difícil, e aí bate um desânimo. E aí, taurinos desanimados também ficam irritados e impacientes, o que não é tanto o perfil deles. Então tem que cuidar da paciência, lembrar que eles são taurinos e que tem que organizar e tem que priorizar. No caso deles, a organização tem muito a ver com saber o que é prioridade, o que é mais importante na vida deles, o que é para agora, o que não é também, né? E perceber que assim, tem portas se fechando, é possível que isso aconteça essa semana. Com certeza outras estão se abrindo no lugar. Não é à toa, né? Não. Uma se fecha, né? Hoje a Vênus, que é o regente deles, está com um ótimo aspecto com Urano, que sempre abre para novidades, coisas diferentes. Então é olhar para outros lados, não ficar focado sempre no mesmo lugar. Boa semana para você de Touro, viu? Geminianos? Estão mais organizados e focados do que de costume. Que bom, então né? Também é uma semana bastante favorável nesse sentido. A organização tem que ser trazida principalmente para casa, para o ambiente doméstico, familiar e assuntos pessoais em geral, mas a própria casa mesmo é o lugar por onde os geminianos devem começar. Então, se conseguir tirar um dia, um período da semana para fazer isso, organizar, que seja uma gaveta, né? Já vai dar aquela sensação de que a vida está mais organizada, está mais em ordem. E aí vai sentir também que a rotina fica mais proveitosa, que está mais produtivo no trabalho. Quando as coisas estão organizadas, a gente sempre sente isso, né? A gente se sente mais estimulado, né? Com certeza. E os geminianos, as pessoas acham normalmente eles bagunceiros, né? E aí, às vezes, um pouco de organização vai ajudar, inclusive, nas relações pessoais. Então, boa semana para você de Gêmeos, aproveite bastante, viu? Cancerianos, eu volto e a gente fala deles já. Vamos agora quem é de Câncer. Cancerianos. Eles têm que organizar um pouco a mente, porque eles estão muito sonhadores, sonhando com o futuro, imaginando demais como as coisas vão ser, e pode faltar um pouco de pé no chão. Então, com o pé no chão e fazendo e tendo consciência de fato do que é possível e o que não é, eles estão com toda essa abertura para plantar nessa lua nova ao longo de toda essa semana.
Quer dizer, tem que saber organizar a vida, os pensamentos, para as coisas fluírem, né? E talvez conversar um pouco com pessoas que estejam mais centradas, que sejam mais racionais, porque eles não estão muito racionais esses dias. E aí eles já são muito mais movidos pela emoção, né? Eles são um coração puro. E aí essa semana eles precisam ser um pouquinho trazidos para a realidade. Boa semana para você de Câncer. Leoninos, como estarão? Precisando organizar dinheiro, vida financeira. Porque senão é um outro problema, né? Porque eles também estão empolgados, né? Eles estão meio como os arianos, numa empolgação só, cheio de energia e de criatividade. Só que se eles se empolgarem demais, eles podem gastar o que eles não têm. Então o grande risco aí é financeiro mesmo esses dias. É uma semana para se agradar. E aí, sabendo disso, para agradar o leonino não é qualquer coisinha. Não é um passeiozinho na esquina que vai adiantar, né? Então, para se agradar, tem que ter certeza que tem o dinheirinho para isso guardado, que senão vai comprometer as finanças, não só as suas, mas de toda a família. E um futuro, né? Com certeza. Sempre pensar que assim, esse é um ciclo para todos nós, pensarmos também a médio e longo prazo. O ciclo virginiano não é só aqui agora. Não é a emoção e nem o prazer do momento, né? Tem que pensar no todo e no futuro. Boa semana para você. E virginianos? Bom, agora chegou a vez deles, né? Agora o Sol está em Virgem, então começa o período de aniversário dos virginianos. Esse é o melhor momento para os virginianos até agora, desde o começo do ano. Então, se a gente fala de plantar sementes, no caso deles, isso vale muito mais. Então, todos aqueles projetinhos que estavam engavetados, é hora de fazer acontecer. Oh, que bom, hein? E também estão com foco, com energia. Então, assim, eles estão com mais capacidade de brilhar. Né? É hora de fazer sucesso, é hora de fazer suas coisas acontecerem mesmo. Estão mais extrovertidos, o que ajuda, porque eles são um pouco tímidos em geral também. Então, a comunicação está fluindo muito mais. O que também faz com que consigam mais aliados, mais pessoas querendo ajudar. Então eles têm tudo de bom para aproveitar esses dias. Mama está com a faca e o queijo na mão, agora é só aproveitar. Tem que aproveitar. Mesmo os virginianos que só vão fazer aniversário mais pra frente, né? Essa lua nova hoje já está antecipando um pouquinho esse ano novo. Então é colocar a mão na massa mesmo. Aproveite mesmo e muito bem a sua semana virginiano. Agora, librianos? Bom, eles podem estar um pouquinho mais desanimados do que os outros signos. É uma semana muito de organização interna, de organizar os sentimentos, de colocar a própria vida no lugar. E aí eles podem ficar com a sensação que as coisas não estão fluindo como eles gostariam. Não estão funcionando bem. Mas não é para deixar o desânimo dominar, porque tem coisas boas acontecendo para eles também. Então eles também estão num momento que tem portas se abrindo, tem coisas acontecendo. Essas portas são principalmente em termos de contatos e de relacionamentos. Então, não ficar ali na fossa e aí não ver que tem gente ali tentando ajudar ou trazendo oportunidades. Tem que ficar, se manter forte e atento. E aproveitar para cuidar mesmo das emoções e fazer uma faxina interna. Cuidar coisas do passado, que eles não gostam muito de fazer, né? Mas é um momento para isso. Momento importante, né? De vez em quando a gente tem que parar, fechar para balanço e cuidar das nossas emoções. Para depois voltar repaginado, revitalizado, né? E é o mês que antecede o aniversário deles, então é sempre aquele momento de fechamento de ciclo começando, então tem que fazer mesmo essa limpeza interna. Boa semana a você, libriano. Já quem é de escorpião? Eles já estão bastante focados, bastante animados, momento bem importante em termos de carreira acontecendo. O que eles têm que classificar, organizar aí com essa lua nova tem a ver com as amizades, com as pessoas que se aproximam deles. Eles já tendem a fazer isso porque eles já são um pouquinho desconfiados, já tem um pouquinho de pé atrás normalmente. Mas essa semana vale a pena pensar assim, quem está perto porque tem um interesse, quem está perto porque é amigo de verdade, vale a pena fazer essa classificação dos amigos e de todos os contatos. Até mesmo para depois não se desiludir lá na frente, né? Porque senão às vezes acha, né, vou dar uma oportunidade, porque eles estão mais animados do que o normal, mais abertos, né? Aí dá uma oportunidade, depois eles vão falar, putz, eu devia ter pensado na mais, intuição, né? A intuição deles está muito boa. Boa semana para você de escorpião. Sagitarianos? Tem que organizar carreira. Carreira? Carreira. Essa semana da carreira tem possibilidade de novidades bem interessantes em termos profissionais. Só que eles também têm que tomar cuidado para não ir com tanta sede ao pote. Os signos de fogo, né? Os 3 signos de fogo estão na empolgação máxima. E aí essa semana é assim, às vezes preferir dar um passinho mais curto, mas com mais forte, certeza, né? Pisar em terra firme.
ter certeza do que está fazendo. E não se arriscar tanto essa semana, né? Eles gostam de arriscar, eles gostam de ser ousados. Então, assim, não dá pra gente falar para os sagitarianos não arrisquem. Mas não se arrisque tanto, pelo menos, né? É arriscar sabendo o que está fazendo e assumindo as consequências. E perceber que, às vezes, assim, é um pequeno detalhe, uma coisa que parece uma oportunidade menor, mas é o que vai trazer resultados melhores. Às vezes pode parecer uma oportunidade menor, mas chega lá na frente e abre o leque, né? Com certeza, Muito então melhor. Tem que ter visão. Coisa que normalmente eles têm. Boa semana para você de Sagitário. Volto para a gente falar de Capricórnio, Aquário e Peixes. Voltando para Titi Vidal, capricornianos estarão como essa semana, hein, Titi? O céu para eles está do jeito que eles gostam, porque eles gostam dessa ideia de ter visão, de dar um passo de cada vez, de planejar o futuro. Então, para eles, é como se eles estivessem em casa. Então, a tendência é que as coisas fluam muito mais. Eles estão muito mais centrados, eles estão muito mais focados nas coisas que precisam ser feitas. E com isso eles também estão influenciando mais as pessoas do que de costume. Então eles podem sentir que os outros estão seguindo mais as ideias deles, que o que eles falam é mais aceito. Então tem que aproveitar isso de uma maneira positiva, né? O risco aí é que eles se aproveitem um pouco disso e tentem comandar demais, né? E também não se sobrecarreguem, que é o risco oposto, né? Às vezes os capricornianos, eles querem pegar toda a responsabilidade para eles. Né? E aí fica pesado demais. E depois não pede ajuda. Não pede, capricornianos não pedem ajuda, tem dificuldade para delegar, eles acham que eles dão conta, e dão, né? Isso que é pior. Só que depois fica com dor na coluna. Né? Então, não adianta, né? Sofre, né? Então precisa ter uma moderação. E outra coisa que está bastante favorável para eles é em termos de estudos e de viagens. Então fazer ou planejar para o futuro, isso está bem aberto também. Momento bom para planejar as férias, então, Muito, perfeito para isso. Que bom, boa semana para você de Capricórnio, viu? E os aquarianos? Os aquarianos têm que se controlar um pouquinho mais, porque essa questão do porque o planejamento... Vocês até têm, né? Planejamento, mas assim, também tem uma coisa de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Planejamento amanhã, demais, né? Improvisar, poder mudar de ideia, mudar de plano, né? E essa é uma semana de mais concentração e que tem que ter organização para as coisas saírem bem feitas. Porque é um momento importante, porque os aquarianos já vêm nesse processo de que tem mudanças em vista. E agora, a partir dessa lua nova, essas mudanças vão se acelerar e vão se consumar. Mas é rápido, é? Pelo próximo mês. Então, se é rápido, a gente espera, né? Mas tem que ter organização, porque senão a coisa sai um pouquinho do controle. Da mão, né? E tem que ter muito pé no chão, então uma semana para não contar tudo para todo mundo, para se resguardar um pouco mais, porque eu tenho falado, né, que os aquarianos estão nessa fase de mais popularidade, então tá todo mundo de olho. E a gente fala demais. E aí fica todo mundo de olho, acaba se expondo muito. E aí, para evitar algum tipo de problema, é melhor, às vezes, se controlar um pouquinho e tentar fazer as coisas mais nos bastidores mesmo. Meu irmão que fala isso, você tem 2 ouvidos e uma boca, fala menos, escuta mais, fala a verdade. Mas é difícil, né? Os signos de ar, eles nasceram para compartilhar, né? São ótimos comunicadores, mas de vez em quando precisa se segurar um pouquinho. Então fica a dica pra gente. Já piscianos... Os piscianos precisam sentar para conversar, porque eles estão muito agitados, eles estão muito confusos e aí pode trazer problema nas comunicações. Então é uma semana para sentar, aquela história de colocar os pingos nos is e falar: o que eu estou pensando é isso, o que eu quero é aquilo. Até para não ser mal compreendido depois, né? Com certeza, se eles não tiverem essas conversas, eles serão mal compreendidos. Viu? E aí vão falar: mas eu falei, e aí o outro vai falar: não falou. Né? Ou vai entender, então pede para o outro explicar o que você quer mesmo, tem que saber, então tem que ter essa troca em termos de comunicação para evitar complicações maiores. Todos os relacionamentos, profissional, familiar, amoroso, todos os tipos de pessoas que estão à sua volta. Momento delicado, tem que sentar e conversar, esclarecer. E eles não gostam muito, né? Os piscianos, eles são de sentir, eles não são de conversar. Eles normalmente não gostam das famosas DR, mas às vezes precisam. Mas ninguém adivinha o que você está pensando, o que você deseja. Com certeza. Né? Bola de cristal não dá pra gente ter ainda, né? Não, ainda não, infelizmente. Ou felizmente, senão a gente não entrava em cada uma, né? Enfim. Bom, deixa eu lembrar você, se você quiser até, por que não, entender alguns momentos da sua vida, sabe? Porque o mapa
O mapa astral muitas vezes mostra coisas que a gente às vezes não consegue entender, até em relação à nossa personalidade, né? Pode entrar no site da Titi Vidal, porque ela é astróloga, taróloga e radiestesista também. Entra lá, você vai saber direitinho o que é radiestesia. É um processo bem legal, que também pode te ajudar até a entender porque que às vezes na sua casa as coisas não fluem da forma desejada, né? www.titividal.com.br, titividal.com.br, nas redes sociais, Titi Vidal. Obrigada. Boa semana pra você. E a princesa tá bem? Tá ótimo. Que bom. Beijinho nela por mim aí.